Se você vive dizendo que não tem tempo, eu preciso te falar uma coisa. Que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer de forma direta assim. Você não está sem tempo. Você só não colocou a sua vida como prioridade ainda, e eu sei que isso incomoda ouvir. Porque no fundo você sabe que isso faz sentido, mesmo que uma parte de você queira negar. Porque pensa comigo, o seu dia tem as mesmas 24 horas que o de qualquer pessoa, e mesmo assim parece que a sua vida não sai do lugar. Parece que você está sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa, sempre resolvendo o problema. Mas quando o dia termina, você olha para trás e sente que não fez nada por você. Nada que realmente te leve para frente. Nada que mude a sua realidade de verdade. E aí vem aquela frase automática, aquela resposta pronta que você já se acostumou a dar para você mesmo e para qualquer pessoa que te cobra alguma coisa. Eu não tenho tempo. Só que essa frase, com o tempo, virou mais do que uma justificativa. Virou uma proteção, porque enquanto você acredita que não tem tempo, você não precisa encarar o fato de que talvez você esteja escolhendo não usar o tempo que você tem da forma que mudaria a sua vida. E eu não estou dizendo isso para te julgar, porque todo mundo faz isso em algum nível. Todo mundo se distrai. Todo mundo foge um pouco do que é difícil. Só que existe uma diferença entre descansar e se distrair o tempo todo. Existe uma diferença entre precisar de um tempo e viver constantemente fugindo daquilo que você sabe que precisa fazer. Porque se você parar para observar com sinceridade, você vai perceber que tempo existe, ele só está sendo usado em coisas que não te levam para onde você diz que quer ir. E isso é difícil de aceitar, porque significa assumir responsabilidade, significa parar de culpar o dia, o cansaço, as circunstâncias e começar a olhar para suas escolhas. Você teve tempo hoje para pegar o celular várias vezes sem nem perceber. Teve tempo para rolar a tela, para consumir conteúdo que não acrescenta, teve tempo para adiar coisas importantes, teve tempo para pensar demais e agir de menos. E de novo, isso não é um julgamento, isso é um espelho, porque todo mundo já fez isso. A diferença é quem começa a perceber e decide mudar. O problema não é você não ter tempo, o problema é que as coisas que realmente mudariam a sua vida não. Estão no topo da sua prioridade. E prioridade não é o que você fala, é o que você faz. É onde você coloca seu tempo, sua energia, sua atenção, porque no fim do dia, a sua rotina está desenhando a vida que você vai ter, gostando disso ou não. E aqui entra uma verdade que muita gente evita. Quando algo é importante de verdade para você, você dá um jeito, você acorda mais cedo, você se organiza, você corta outras coisas, você se adapta, você encontra energia onde parecia que não tinha. Agora, quando não é prioridade, você negocia, você empurra. Você diz depois eu faço, amanhã eu começo, quando eu tiver mais tempo eu vejo isso. Só que esse momento quase nunca chega, porque não é sobre tempo. Nunca foi. É sobre decisão. E enquanto você continua esperando o momento perfeito, a vida vai acontecendo sem você perceber. Os dias vão passando, as semanas viram meses, e quando você olha para trás, a sensação é sempre a mesma. De que poderia ter feito mais, de que deixou coisas porque não priorizou para depois, de que você mesmo se colocou em segundo plano. E o mais pesado disso tudo não é nem o resultado, é a consciência. É aquele momento em que você percebe que sabia o que precisava ser feito, mas mesmo assim não fez. Não porque não podia. Porque falar depois eu faço parece inofensivo. Parece só um adiamento pequeno. Mas na prática isso vira um padrão. E esse padrão vai construindo uma vida inteira baseada em adiamentos, baseada em coisas que nunca são concluídas, em planos que nunca saem do papel. E aos poucos, sem você perceber, você começa a perder confiança em você mesmo. Porque você promete e não cumpre, você começa e não termina. Você decide e volta atrás. E isso vai criando uma imagem interna de que você não sustenta aquilo que fala. E isso trava mais do que qualquer falta de tempo. Porque não é mais sobre o que você precisa fazer. É sobre o quanto você acredita que vai fazer. E quando essa confiança diminui, qualquer coisa vira motivo para parar. Qualquer dificuldade vira justificativa. Qualquer cansaço vira desculpa perfeita para adiar mais uma vez. E aí o ciclo continua. Você pensa em fazer. Adia, se frustra, perde confiança e repete tudo de novo no dia seguinte. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza. Mas o problema nunca foi a quantidade de tempo que você tem, o problema é o que você faz com ele quando tem a chance. Porque sempre existe um momento no dia em que você poderia fazer algo por você. Algo pequeno, algo simples. Algo que começa a te tirar do lugar. Mas nesse momento você escolhe outra coisa. Algo mais fácil, algo mais confortável, algo que não exige tanto. E é exatamente nessas escolhas pequenas que a sua vida está sendo construída. Não é nas grandes decisões. Não é nos planos que você faz. Não é nas ideias que você tem. É no que você faz quando ninguém está vendo. Quando não tem pressão, quando só depende de você. E é aí que muita gente se perde. Porque sem pressão externa, sem alguém cobrando, sem um prazo, a pessoa simplesmente deixa para depois.
Porque não existe urgência real dentro dela, não existe prioridade forte o suficiente para sustentar a ação. E isso não muda com mais tempo livre. Tem gente que tem mais tempo e continua no mesmo lugar. Tem gente que trabalha o dia inteiro e mesmo assim encontra uma forma de avançar. A diferença não está no tempo. Está na decisão de usar o tempo de forma diferente. Está no momento em que você para de negociar com você mesmo. Porque toda vez que você negocia com você, você perde. Pode parecer pequeno, pode parecer algo simples, mas não é. É quando você fala, só hoje eu não faço, amanhã eu começo de verdade. Hoje eu tô cansado. E aceita isso como se fosse normal. O problema não é descansar. O problema é transformar isso em padrão. Porque a sua mente aprende rápido. Ela percebe que sempre que algo fica difícil, você volta atrás. Sempre que exige esforço, você negocia. Sempre que chega na parte desconfortável, você se dá uma saída. E a partir daí, tudo começa a ficar mais difícil. Porque não existe mais compromisso real. Você começa as coisas já com uma porta de saída aberta, já com uma desculpa pronta, já com um acordo silencioso com você mesmo de que, se ficar pesado, você para. E é por isso que tanta gente não sai do lugar. Não é falta de capacidade, não é falta de tempo. É excesso de negociação interna. É viver abrindo exceção para si mesmo. É sempre encontrando um motivo para não ir até o final. E no começo isso parece inofensivo. Mas com o tempo, isso destrói sua confiança. Porque você sabe. Você sabe quando está se enganando. Você sabe quando poderia ter feito, mas não fez. E isso vai acumulando. Vai criando uma sensação de fraqueza interna, de falta de controle, de dúvida. E aí chega um ponto em que você nem acredita mais nas próprias decisões. Você diz que vai fazer, mas no fundo já espera que não vai cumprir. E isso é pesado, porque não é o mundo te travando. É você não conseguindo sustentar o que decide. E a virada começa exatamente aqui. No momento em que você para de negociar, no momento em que você decide que não importa se está com vontade ou não, se está fácil ou não, se está confortável ou não, você vai fazer. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja imperfeito, mesmo que não seja do jeito que você queria, mas você faz, porque agora não tem mais acordo, não tem mais desculpa, não tem mais depois, tem só decisão e ação. E quando você começa a agir assim, algo muda dentro de você. Você começa a se respeitar mais, começa a confiar mais no que você fala, começa a sentir que tem controle. E isso vale mais do que qualquer motivação, porque motivação passa. Mas disciplina construída assim, fica. E é isso que sustenta a mudança de verdade. Não é intensidade, não é empolgação. É parar de negociar com aquilo que você sabe que precisa ser feito. Porque no fim, ou você assume o controle, ou continua vivendo uma vida baseada em exceções,